Olá, amigos! Hoje falaremos um pouquinho sobre uma situação muito importante na nossa sociedade hoje, que é o risco de suicídio. Nesse mês de setembro, que foi elencado para ser o mês do Setembro Amarelo como um alerta, uma prevenção do suicídio a nível mundial, e no Brasil seguimos essa mesma tendência, a fim de que a gente possa abordar de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais clara e de uma maneira racional esse tema. O suicídio como uma tentativa de retirada da própria vida. Durante muito tempo foi estigmatizado como um tema a não ser abordado. Até porque envolvia também situações muito traumatizantes, não só para o indivíduo que tentou o suicídio e muitas vezes o conseguiu, mas também para todo o rol de pessoas que estavam envolvidas com essa pessoa que estava nessa situação. Então, os familiares, muitas vezes por preconceito e por estigma, acabavam não abordando esse tema ou ocultando, levando isso até como segredo de família, e muitas vezes esse tema foi ocultado durante quase toda uma vida. Felizmente, com o advento da tecnologia, nós temos hoje trazido à discussão, à mesa de discussão, esse tema, até porque ele tem uma crescente muito grande no mundo inteiro em número de casos. No Brasil, já no ano de 2020, nós tivemos 12.895 casos, já esses números já definidos pelo Fórum Nacional de Vigilância e Segurança Pública. Esse crescimento foi apenas de 0,4% em relação ao ano de 2019, porém houve essa crescente. Durante a pandemia há uma explicação até plausível, que foi que os pacientes, ou as pessoas portadoras de uma possibilidade de suicídio, se restringiram, até porque isolamento social associado muitas vezes à possibilidade de uma temeridade maior contra o próprio vírus tirar sua própria vida, fez um evento ao contrário. Essas pessoas se preocuparam mais com a possibilidade do sofrimento e durante esse período acabaram talvez retardando ou até evitando a possibilidade de acontecer esse fato do suicídio. Então é uma situação que nós até observamos, até numericamente, mas que ocorreu. Agora, frente à questão do suicídio propriamente dito, como nós já vimos uma crescente anterior à pandemia, a gente tem que voltar a abordar esse tema. Esse tema sempre ele é muito empolgante, porque a despeito da pessoa tentar o suicídio, nunca é uma pessoa que quer morrer propriamente, é simplesmente uma pessoa que quer aliviar o seu grande sofrimento. Sofrimento esse promovido por uma inadaptação a uma situação muito grave, a uma situação muito desconfortável, ou uma situação que vem persistindo de maneira a causar grande sofrimento por tempo prolongado. Então a tentativa de suicídio, na maioria das vezes, é uma situação relacionada a essa abreviação do sofrimento. Mas as pessoas que tentam suicídio, muitas vezes ou conseguem, então existe uma tentativa, muitas vezes, que não é atingida, mas os que eventualmente ocorrem, acaba tendo realmente uma repercussão muito grande, não só para ele mesmo, porque ceifou sua vida, mas também para todo um contexto familiar e social de onde esse indivíduo está inserido. A pessoa que tenta o suicídio, havia sempre um mito que seria uma pessoa que teria depressão. Então, na verdade, não é bem o caso. Nós temos pessoas que são portadoras de outros distúrbios mentais, ou que por uma situação até desse desconforto muito grande frente a uma situação que ela foi exposta, ela pode realmente tentar, no impulso, atentar contra a sua própria vida. Então, não necessariamente é um indivíduo previamente deprimido, como muitas pessoas pensam. Ou pacientes, ou pessoas, de uma maneira geral, que são expostas a situações ocasionais. É o caso de, na impulsividade frente ao uso de substâncias, por exemplo, o álcool, drogas, essa pessoa acaba atentando com a sua própria vida numa atitude de impulsividade extrema, e que muitas vezes ela não previamente planejou essa tentativa de suicídio. Ou se coloca em situações de risco que são potencialmente causadoras do risco de morrer. Então é o caso de, muitas vezes, numa atitude de embriaguez ou numa atitude de uso de drogas facultativamente, o indivíduo apresentar um comportamento de risco, por exemplo, no trânsito, em alturas, como nós temos visto alguns casos na mídia, em que as pessoas acabam caindo dos seus apartamentos ou de num salão de festa, e que acabam realmente tendo aí a sua vida ceifada por um evento absurdamente que poderia ser evitado. Então, nesse caso, a gente tem que colocar dessa maneira, porque não há necessidade que o indivíduo seja previamente um depressivo. Existem outras patologias que não a depressão, que também condicionam a uma fatalidade desse tipo.
Por exemplo, os pacientes que são portadores de transtorno bipolar, os pacientes que são portadores de psicoses, né? As psicoses que são clinicamente diagnosticadas ou aquelas induzidas por uso abusivo de drogas. Então, nesse caso, são situações que a gente está elencando que também pode levar ao risco de suicídio e associado até ao processo de desorganização que o pensamento sofre em algumas dessas situações. A importância de nós abordarmos o tema suicídio e não fingir que nada está acontecendo na nossa sociedade é muito grande. Por quê? Porque nós escondermos ou omitirmos esse tema, não trazendo ele para o nosso cotidiano, inclusive oferecendo às pessoas que possam falar dos seus sentimentos, que muitas vezes envolvem sofrimentos intensos, é uma grande pedida para o nosso dia a dia, ou seja, para que nós possamos minimizar essas pessoas que são candidatas potenciais. Então existe todo um critério, tanto clínico, dos profissionais da área de saúde mental, como também até das pessoas comuns, que ao abordar mais a pessoa que frequenta seu meio familiar, frequenta seu meio de trabalho, frequenta seu meio social, na sua tristeza ou mesmo em alguns momentos de sofrimento mais intenso, questionar se realmente essa pessoa está tendo sofrimento, se ela está tendo motivação de viver ou de morrer. Então é muito importante esses questionamentos serem trazidos, porque são, às vezes, essas pessoas que estão circundando um candidato potencial ao suicídio a elencar para um profissional de saúde, ou mesmo para o outro contexto familiar mesmo, que as pessoas mobilizem-se a procurar uma ajuda profissional. Então, a rede de apoio que nós podemos ter realmente para uma pessoa que está em sofrimento ou que se candidata potencialmente ao suicídio, realmente é bastante grande. Nós podemos multiplicar, através dessas discussões que nós estamos fazendo, a pessoa, pelo menos que já está ciente desse assunto, realmente numa presença de um indivíduo potencialmente de risco, realmente ela se mobilizar a tentar ajudar de uma maneira mais efetiva, inclusive indicando para outras pessoas que essa pessoa realmente está apresentando um quadro clínico ou mesmo uma sugestão de tirar sua própria vida. Então, realmente, falar sobre o assunto é desmistificar o assunto, a gente perdeu o tabu de abordar esse assunto. Então, esconder não diminui o número de casos, como muita gente pensa. Esconder a abordagem desse tema, sobremaneira a nível de mídia hoje, porque as pessoas podem ter acesso a informações muito precisas, informações técnicas, informações realmente compromissadas com o bem-estar da pessoa, realmente isso pode minimizar a chance de ocorrência de suicídios. Até porque hoje, frente ao diagnóstico disso, nós temos uma rede de apoio, tanto pública como particular, que pode se destinar o paciente, realmente ele ter uma ajuda efetiva, tanto psicoterápica, como muitas vezes medicamentosa, ou numa situação de extremo risco, até uma internação. E essas situações realmente ocorrem no nosso dia a dia. Felizmente, a gente tem abortado muitos casos. E isso tem, inclusive, ocorrido não só com a ajuda dos profissionais, mas também do meio leigo, ou seja, as pessoas que trazem esse paciente, muitas vezes, que foi realmente diagnosticado ali no seu meio e ele acaba sendo trazido para o meio de uma assistência em saúde mental. Embora a maioria dos pacientes que tentam suicídio tenham uma diversidade de problemas psíquicos, ainda a depressão continua sendo responsável pela maioria dos casos desses pacientes que tentam suicídio, que são portadores prévios de uma condição psíquica ou doença psíquica. Então, mais de 90% desses pacientes apresentam a depressão como sendo a doença mais expressiva. Tanto a depressão unipolar, que é a mais comum, como a depressão bipolar. E dessa maneira, falar sobre depressão é muito importante. E desmistificar também que depressão seja uma frescura, né? Que a gente ouve em algumas situações que você é fraco, você pode dar conta de você mudar a sua situação, e muitas vezes não é o caso, porque a pessoa que se encontra com a depressão na sua forma de doença, ela realmente muitas vezes precisa de uma ajuda, e ela se sente às vezes incapaz de mudar a sua situação. Então, falar sobre depressão, diagnosticar a depressão de uma maneira muito efetiva e abordagem clínica, terapêutica adequada, com equipe multidisciplinar muitas vezes, que inclui não só o médico, mas também o psicólogo, o psicoterapeuta de uma maneira geral, é muito importante. Então, falar sobre isso no seu ambiente familiar. Muitas vezes as famílias diagnosticam seus filhos com depressão,
né? As pessoas, até por uma analogia, se comparando sinais, sintomas que elas percebem, até porque outros casos ocorreram, que elas visualizaram, elas começam a diagnosticar isso dentro das suas próprias casas, ou às vezes os colegas percebem um comportamento depressivo, uma situação que o colega de trabalho está vivenciando, ou mesmo até numa escola, você acaba percebendo essa mudança comportamental e que acaba sugerindo o diagnóstico e muitas vezes você acaba indicando que essa pessoa procure ajuda. Então, falar sobre depressão, desmistificar que ela realmente é uma coisa desprezível, realmente é muito importante. Hoje em dia, a depressão se tornou uma das doenças que mais cresce no mundo e ela tem que ser realmente merecido a sua abordagem adequada. Então, falar sobre depressão e a sua associação com o risco potencial de suicídio é muito importante. Então, existem algumas características que demonstram que muitas vezes a pessoa que eventualmente a gente possa abordar no nosso meio, não necessariamente nós como profissionais, mas muitas vezes na sua casa, no seu ambiente de convívio, essa pessoa está sinalizando com uma necessidade de ajuda, ela está pedindo ajuda de alguma maneira. Então, o que chama a atenção dessas pessoas? Muitas vezes mudanças de comportamento. Então, uma pessoa que passa a ser muito introspectiva, triste, ela perde a necessidade de uma resposta frente a um estímulo, por exemplo, um convite habitual que ela sempre se prestou a aceitar, ela muda o seu comportamento até de autocuidado, ela passa a não ter um cuidado com o seu próprio corpo, com a sua vestimenta, ela muda o seu padrão, às vezes, alimentar. Então, muitas vezes, são características que demandam que a gente já está observando realmente que algo errado esteja acontecendo com aquela pessoa. E estender uma abordagem para a pessoa, perguntando o que realmente está acontecendo, se ela precisa de ajuda, é uma atitude muito saudável para todos nós. Então, essa primeira atitude, muitas vezes, pode ser feita por qualquer pessoa. Ela não necessariamente precisa ser abordada por um profissional de imediato. Agora, a partir do momento que essa pessoa se sinaliza ou ela comentar que realmente ela está precisando de uma ajuda e que muitas vezes ela fala que a sua própria vida não tem mais valor ou que até mesmo morrer seria um ato até de certo alívio, realmente nós temos uma possibilidade nas mãos de indicar, ou de até mesmo com a rede de suporte, inclusive o CVV, né, que é um suporte que existe há muito tempo aqui no Brasil, ou até referenciar para um ambiente de saúde pública, no caso, existem algumas prefeituras, existem alguns ambientes de saúde pública que você pode até sinalizar, ligar para esses ambientes e que essas pessoas podem ser abordadas por um profissional de saúde a partir de uma certa anuência que foi dada a esse sistema. Então, é muito interessante isso porque a gente tem uma rede já existente. Agora, obviamente que a demanda também pode ser feita a nível de ambiente particular, ambiente de assistência privada. Até porque muitas vezes a família tem algum convênio, existe uma outra possibilidade que ela acaba se destinando aos consultórios, às clínicas, ou mesmo quando uma situação mais emergencial, até os hospitais que têm um atendimento para a área psíquica. Então, realmente, a gente tem uma demanda relacionada ao paciente que foi previamente já elencado como de risco e que não necessariamente só na questão do suicídio. Muitas vezes esse paciente que está em sofrimento psíquico, no caso um paciente com depressão, um paciente com quadro psicótico, um paciente com quadro de ansiedade extrema, inclusive com doença do pânico, ele pode ser realmente um candidato no momento de impulso a ter essa tentativa de suicídio. Então, a partir daí, a gente ativa realmente essa rede de suporte. Como nós expomos, dentro desse contexto todo do suicídio, algumas dicas que podem nos valer aí no dia a dia para que a gente possa abordar as pessoas que, a princípio, nós podemos identificá-las, seria você fazer umas perguntinhas bastante simples, né? Até porque são perguntas que nós podemos fazer no cotidiano, independente de nós não sermos, às vezes, um profissional da área de saúde mental. Então, frente a um quadro de tristeza intensa, um quadro de mudança comportamental mais severa, que você possa estar presenciando essa pessoa, perguntar se realmente essa pessoa acha que a sua vida vale a pena ser vivida, né? Se ela pensa em morrer, se ela pensa em se machucar. E, frente a esses questionamentos, você, em sendo positivo essas respostas, você pode avançar. Se ela tem planos de como morrer, se ela pensa em uma atitude que possa
tirar a sua vida. Então, não necessariamente possamos, às vezes, ter essa intimidade suficiente para fazer essas perguntas. Mas essas perguntas podem ser usadas como recurso até numa abordagem simples de conversa, mesmo que seja num ambiente externo, não necessariamente um ambiente profissional da área de saúde mental. Então, são pequenas perguntas que podem suscitar para as pessoas que estão interagindo com esse paciente realmente uma preocupação maior e a necessidade de encaminhá-lo para uma assistência médica, uma assistência profissional de maneira mais global. Mas existem também outras perguntas. Então, ver se essa pessoa, muitas vezes, ela está tendo um apoio familiar, uma situação de maior conflito que ela pode ser, de repente, ajudada a ver uma solução, a ver uma saída, e que muitas vezes ela não atentou para isso, e que ela poderia ser ajudada, não necessariamente também por um profissional. Às vezes, um próprio aconselhamento para ela pode ser viável naquele primeiro momento. Pessoas que também em desesperança, elas envolvem também pessoas que têm problemas físicos mesmo, doenças clínicas graves, por exemplo, frente a um câncer, frente a uma situação de uma doença mais limitante, em que ela vê como dificuldade para ela se adaptar à sua vida cotidiana, como uma limitação de membros, por exemplo. Às vezes uma pessoa que perdeu um membro, às vezes uma pessoa que está com uma prótese que muitas vezes ela não se adapta. Então, muitas vezes existem situações clínicas também que são favoráveis a esse sofrimento, muitas vezes gerar a ideação, o pensamento de uma morte, que muitas vezes pode ser abortado através de um redimensionamento, uma recolocação desse paciente em um cenário diferente. E às vezes o aconselhamento, tanto leigo de uma pessoa externa, como um aconselhamento mais profissional, se torna uma medida de salvação, uma medida que vai mudar todo o curso dessa vida. Então é importante, nessa interação das pessoas, abordar realmente o tema do sofrimento alheio. E as pessoas, muitas vezes, hoje, acabam sendo indiferentes ao sofrimento do outro. Então, é um convite que nós fazemos através desse mês de alerta sobre suicídio, é que as pessoas discutam mais os seus entes próximos, né? Não só os seus familiares, mas muitas vezes os seus entes de colega de trabalho, os seus entes de um ambiente qualquer que você realmente cruza, os grupos, por exemplo. Existem grupos religiosos, existem grupos que são grupos sociais, em que as pessoas acabam tendo um convívio. Então, você está atento a poder ser realmente útil, ser empático à dor do outro e realmente ser prestador de uma ajuda, realmente é muito bonito. Não só nisso, mas também com uma medida salvadora, muitas vezes, de uma vida. Até porque essas pessoas, muitas vezes, demandam que um pequeno olhar realmente a salve, um pequeno olhar para o seu sofrimento. Muda realmente todo o contexto de vida dessa paciente, muitas vezes. Até mesmo durante uma tentativa de suicídio. Muitas vezes pessoas do convívio absolutamente externo acabam salvando uma vida. Por exemplo, tirando uma pessoa dessa de uma atitude de tentativa de suicídio pulando de uma altura, se jogando muitas vezes na frente de um trem. Então nós temos já relatos, situações vivenciadas até na mídia que a gente observa, que realmente uma pessoa atuou sobre uma tentativa de suicídio e muitas vezes teve um sucesso, teve o êxito de salvar uma vida. Agora, a pessoa que foi exposta a uma tentativa, muitas vezes ela vai tentar novamente. Então é nesse momento que a rede de suporte realmente se faz necessária. Então, o primeiro momento da atitude de salvarmos aquela vida e o segundo momento de realmente dar suporte, tratar a pessoa no sentido mais amplo, no sentido inclusive do seu distúrbio psíquico que ela apresenta, realmente vai dar continuidade à solução do problema dela. Então, nós concluindo esse tema de uma maneira mais sucinta para a gente encerrar hoje, mas assim é um tema que é muito empolgante porque nós vamos ter muitas coisas para discutir dentro desse tema global, a gente tem nuances muito específicas que nós vamos continuar discutindo. Mas hoje eu gostaria de deixar a mensagem para vocês que é realmente que suicídio é uma coisa que nós podemos evitar. Suicídio é uma coisa que está presente entre nós. Infelizmente, nós temos ouvido frequentemente pessoas que estão próximas, colegas às vezes que eventualmente acabam tirando sua própria vida. Então o alerta nosso nesse mês é que realmente nós estejamos atentos a isso. Entendamos o sofrimento alheio como uma necessidade de socorrê-lo, na maioria das vezes, e que realmente prevenir o suicídio é muito importante. E a pós-venção, que é uma coisa que as pessoas não conhecem muito esse nome. Pós-venção, ou seja, acompanhar as pessoas que sobreviveram à tentativa do suicídio de um outro que conseguiu. Então, dar um suporte para as pessoas que estiveram envolvidas com aquele que conseguiu o seu suicídio,
teve êxito no suicídio é muito importante, porque essa pessoa ela vai ter que ter realmente um suporte, que muitos desses acabam tentando suicídio também. Então, infelizmente, não só um suicida acaba conseguindo tirar sua própria vida, mas muitas vezes ele induz um familiar ou alguma pessoa muito próxima a ter esse comportamento. Então, a pós-venção, ela habilita o profissional a tratar o ente querido ou muitas vezes um ente próximo que realmente se expôs a situação bastante estressante da perda de alguém. E que ele realmente vai ter um suporte psicológico, né, e às vezes até medicamentoso em alguns casos, para que ele enfrente o luto dessa perda. Então, o enlutar-se com essa situação de suicídio é realmente bastante difícil, muitas vezes, para as pessoas enfrentar sozinho. E a pós-venção, então, ela é um termo que foi definido exatamente para isso, para aquele que sobreviveu, não o que tentou o suicídio, mas aquele que ficou e teve junto com alguém que conseguiu o seu suicídio. Então, realmente, fazer a prevenção do suicídio e a pós-venção do suicídio é uma coisa bastante importante para nós e discutirmos isso na mesa hoje, como qualquer outro tipo de doença, tanto clínica como doença mental, é muito importante. Perder o estigma de falar sobre doença mental. A saúde mental e a doença mental caminham juntas. Então, ter saúde mental, muitas vezes, é uma habilidade, é uma técnica, é uma coisa que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, para que nós não adoeçamos do ponto de vista mental. E isso, obviamente, não só evitando o suicídio, mas também causando uma melhora da qualidade de vida global e extensão da nossa própria vida. Então, falar sobre prevenção do suicídio e das doenças mentais, sem mais tabus, sem um estigma, é muito importante. Então, eu trago essa mensagem aqui para todos nós, nesse mês do Setembro Amarelo, até porque isso não deve ser somente nesse mês, a gente fazer toda essa abordagem sobre suicídio, deve ser anual, deve ser um contínuo. Mas nesse mês, especialmente, a gente está atento a divulgar, a falar um pouco mais sobre isso, até porque isso fomenta as pessoas a buscar ajuda e também ajudar o seu próximo ali que não tem realmente um momento muito satisfatório na sua vida, está precisando de uma ajuda. Então, fiquei muito contente de poder falar sobre esse tema e vamos estar explorando mais e as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, trazer alguma complementação sobre esse tema, pode falar à vontade, então nós estamos disponíveis para isso. Foi um prazer, até a próxima.